Então agora fiquem atentos para que vocês possam entender todas as diferenças que existem entre linguagem, língua e fala. Bom, como eu já falei para vocês, a linguagem vai ser um sistema de signos que permite construir uma interpretação da realidade através de sons, de letras, de cores, de imagens, gestos. Como eu já falei para vocês, a linguagem vai ser um meio de interação, um meio de comunicação entre os seres humanos. Já a língua, vocês já sabem que é um código formado por palavras e leis combinatórias, por meio do qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. Que código é esse? O código será o idioma. Então, no nosso caso, a nossa língua é o português. Quando eu falei para vocês que algumas pessoas confundem língua e linguagem, é justamente porque a nossa língua ela vai ter uma variação e uma norma. Olha, há situações em que a língua se apresenta de forma diferente. O que é normal e fatores que favorecem essas variações são, então, a região geográfica, como eu falei para vocês, os estados, eles vão falar de maneiras diferentes. É a mesma língua, mas com linguagens diferentes. O sexo, homens e mulheres também falam a mesma língua, mas com uma linguagem diferente. A idade, Vocês têm um tipo de linguagem diferente da que os pais de vocês utilizam e falam a mesma língua. A classe social, Pessoas, digamos, de uma classe social mais superior, ela vai ter uma linguagem diferente de pessoas de uma classe social inferior. Profissionais. As pessoas da área da saúde, elas falam uma linguagem diferente das pessoas da área do direito. E o grau de formalidade do contexto. As pessoas que têm um nível superior, elas costumam ter uma linguagem diferente daquelas que não têm. Então, gente, há situações em que a língua ela vai se apresentar de forma diferente. Mas não é a língua que vai mudar. O que vai mudar é a linguagem. Então, como eu já falei para vocês, nós teremos tipos de linguagem, No cotidiano, sem percebermos, usamos frequentemente a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela que nós usamos a escrita ou a fala como meio de comunicação, tá? A linguagem não verbal é o uso de imagens, de figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, escultura e gestos como meio de comunicação. A linguagem não verbal, ela pode ser até percebida nos animais. Quando um cachorro ele balança a cauda, quer dizer que está feliz, ou coloca a cauda entre as pernas, pode ser medo, pode ser tristeza. Então, a linguagem não verbal é aquela em que eu não vou usar a fala. Aí tem alguns exemplos da linguagem não verbal, Um cartão vermelho, por exemplo, em um jogo de futebol, é uma denúncia de falta grave. As placas de trânsito, são um dos maiores exemplos de linguagem não verbal. Esta aí quer dizer é proibido virar à direita. Essa imagem, que é uma imagem muito comum em sala de biblioteca ou em ambientes que requerem silêncio, porque é a imagem indicativa de silêncio. O semáforo, que o semáforo vermelho indica pare, o amarelo indica atenção e o verde indica siga. Veja que não tem nenhuma palavra escrita, nenhuma palavra falada, mas todos conseguem entender o que essa linguagem ela quer estabelecer.